Os que encontraram, digam amém. Levantou-se, é o versículo 22. Naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs-os o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia. E ele ficou só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocando-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem, e disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então ele disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chama? Respondeu ele: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e minha vida foi salva. Podeis assentar, dando glória a Deus. Queridos irmãos, eu tenho aqui um texto bíblico muito conhecido da comunidade cristã. A história da travessia de Jacó sobre o val de Jaboque. A expressão val de Jaboque pode ser cognominada como vadi, que é uma expressão terminológica vinda do hebraico, ou mesmo a expressão rio, ribeiro ou pequeno rio. Algumas traduções de equivalência dinâmica colocam a cognominação da expressão val ou ribeiro como torrente, porque são ribeiros que são tributários do Jordão e que afluem descendo para o rio Jordão. Afinal de contas, o Jordão se desloca de Hermon e deságua no Mar Morto, percorrendo em torno de 253 quilômetros de expansão. E estes rios que são tributários, eles necessitam das 2 águas que caem sobre Israel, as chuvas seródias e as temporãs, que caracterizam a possibilidade de que águas formem bacias, possibilitando a administração do gado vacum e do gado ovino em todo o território de Israel. A Bíblia vai nos mostrar aqui de forma muito característica que a vida de Jacó toma preponderância no livro de Gênesis. Você, por exemplo, vê o nascimento de Jacó, querido irmão Adali, a partir do capítulo 25 e no versículo 26, e diz a Bíblia Sagrada que quando ele nasceu, ele nasce agarrado no calcanhar de seu irmão Esaú. A expressão calcanhar é akev, e a raiz terminológica da expressão akev também é a mesma raiz que reflete a ideia de suplantador. Mas quando a sua mãe Rebeca vê o seu filho mais novo nascendo atrelado ao calcanhar de seu irmão mais velho, Esaú, ela diz: o nome desse menino será calcanhar. Outra expressão usada nesse nome é a expressão iud, que é a expressão braço. Braço no calcanhar. Logo, a expressão, a cognominação, a etimologia do nome Jacó não deve ser colocada apenas como suplantador ou enganador, mas aquele que agarra, aquele que segura. Quando você abre a sua Bíblia, no mesmo capítulo 25 e no versículo 34, você percebe que Jacó tem uma característica peculiar de aproveitar oportunidades. Ele compra de seu irmão a primogenitura por um prato de lentilhas, um guisado, um ensopado. E você vai perceber que esse grande conflito
entre Jacó e Esaú é reproduzido no relacionamento de Jacó e Esaú dentro de sua casa. O seu pai Isaque prefere a Esaú e a sua mãe Rebeca, talvez porque o próprio Deus havia falado a ela que o menor seria maior do que o maior e que o maior serviria o menor, ela preferia a Jacó. Tanto é fato que no capítulo de número 27 e no versículo de número 18, ela orquestra, arquiteta um plano para fazer com que Jacó receba da parte do seu pai a bênção da primogenitura, que dá ao primogênito o direito da terça parte adicional da herança tributada aos filhos. A Bíblia vai dizer caracteristicamente que houve um conflito mais intenso entre Jacó e Esaú por causa desse gesto. E é claro que a situação familiar dentro da casa de Isaque piora com o tempo. É por isso que no capítulo de número 28 e no versículo 5, após Esaú casar-se com mulheres daquela região, e estas mulheres serem tormentos dentro da casa de sua família, eles sugerem que Jacó saia de casa, tanto para precaver este mal relacional a partir de uma união indesejada de casamento, como também para preservar a própria vida de Jacó. E eles despedem Jacó para uma viagem de 834 quilômetros, dependendo da rota que ele pega. Por exemplo, se ele foi por Síria, pela cidade de Damasco, capital da Síria. E ele sai em Gênesis, capítulo de número 28, e no versículo de número 5, com a bênção de seu pai. Diz a Bíblia ali que Jacó vai viver lá na casa de seu titio Labão. E ele vai trabalhar por Labão, e quando ele vê a Raquel, ele se engraça de Raquel. Ele deseja se casar com Raquel, porque diz a Bíblia que Raquel era formosa à vista. Era uma mulher de profunda embalagem, talvez de pouco conteúdo. Mas como Jacó é naturalmente um homem, ele tende de forma preferenciável a observar a mulher a partir de sua beleza estética. E ele se afeiçoa, ele se apaixona desesperadamente por Raquel. E diz a Bíblia que ele trabalha por Raquel 14 anos. E você vai dizer para mim assim: não, pastor, ele trabalha por Raquel 7 anos. E eu te digo não. Ele trabalha por Raquel 14 anos. Porque quando ele faz um combinado com o seu sogro, ou o seu futuro sogro, com o seu tio, para casar com a prima, ele disse: eu vou trabalhar por ela 7 anos. E eles selam um acordo, um pacto. Eles pactuam aquela relação matrimonial. Eu não sei se você compreende um pouco do que significa uma virgem em Israel, mas o preço de uma mulher virgem em Israel, Priscila, é de 50 ciclos de prata. Talvez a senhorita não pense o que vale isso, mas vale muita grana. Vale, por exemplo, o Leonardo, o que valeu o outeiro de Semler, comprado por Orim, quando disputou o pleito com Tibni, filho de Ginate, para construir do lado dos montes Ebal e Gerizim a cidade de Samaria, aonde hoje é a cidade Nablus. Muito bem. Todo aquele patrimônio geográfico ali valeu 50 ciclos de prata. Foi o que também Davi pagou para estancar a fúria de Deus exibida através do anjo, 50 ciclos de prata. E isso é até importante que uma mulher vala tanto dinheiro, porque impede qualquer possibilidade de jovens que não gostam de trabalhar, jovens que ficam no videogame a noite toda, jovens que ficam brincando para lá e para cá, consigam pelo menos arrumar uma pretendente. Naquela época, para arrumar uma mulher para casar, o macho tinha que trabalhar e pagar o dote para o seu pai. Mas o dote,
o dote endereçado a Labão em favor de Raquel foi 7 anos de trabalho. E quando Jacó ele cumpre os 7 anos de casado, vocês talvez não compreendem o que significa uma mulher sobre o seu véu, mas desnudar a mulher de um véu naquela época é tão complexo, profundo, intenso e íntimo quanto desnudá-la no seu corpo completo. E diz a história bíblica que eu não sei quanto tempo dura aquela celebração matrimonial, mas o pobre do Jacó, que acostumava enganar os seus familiares, foi enganado pelo familiar. E aqui fica aquela voga que a gente sabe, a despeito da soberania de Deus, que haviam vários critérios históricos e de promessas com relação à vida existencial de Jacó, mas um fator não pode ser violado por ninguém. Tudo que você planta, você também vai colher. Diga glória a Deus, igreja. É doído. E quando o bichinho vai lá para a tenda, rapaz, animadinho, e que ele possui a mulher, ele descobre, depois que a bebedeira da cachaça, o mosto do vinho sai da sua cabeça, que ele recebeu foi Lia, ou Leá, conforme você queira mencionar. Ora, indignado, ele sai, assim como Esaú saiu contra ele sai agora contra o seu tio. Diz: tio, o senhor me enganou. Ele disse: não, negativo, eu não te enganei. É porque aqui em casa, o pai quis ajudar a filha, ela não tinha aquela leitura estética agradável, o pai percebia que a moça mais nova era bem mais assanhadinha, sendeira toda, e que ela casaria primeiro do que aquela bichinha reafeinha olhando para baixo. Aí disse: eu vou logo empurrar, eu vou salvar a minha filha. Aí ele conta a história para Jacó, e Jacó vai trabalhar mais quantos anos, irmãos? Mais 7 anos. Ele vai trabalhar para quem? Por Raquel. Então ele não casou trabalhando 7 anos por uma e 7 anos por outra, irmão Adri. Ele trabalhou 14 anos da sua vida por Raquel. Diz a Bíblia que ele se enriquece. O que ele faz, irmãos? Ele se enriquece. O bicho fica, ele fica tão rico, mas tão próspero, mas tão cheio de riquezas patrimoniais, que ele é capaz de fornecer uma oferta para o seu irmão de 570 animais subdivididos em 9 grupos, que você percebe a partir do versículo 14 até o versículo de número 21, de tão rico que Jacó fica lá junto com seu tio Labão. Mas diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 31, versículo 13, que Deus aparece para Jacó e fala assim: Jacó, agora tu volta para a tua casa, tu volta para a tua parentela, tu vai lá para o lugar que eu estabeleci uma promessa. E olha para cá, meu filho, borrego velho, traquino, enganador, não foi contigo essa promessa, foi promessa que eu fiz a teu pai Abraão, que eu reafirmei em Isaac, teu pai, e agora eu vou retificar não, eu vou consubstanciar, ligar intimamente a promessa que eu fiz a teu avô e teu pai a você. Mas o terreiro da manifestação dessa promessa não é aqui não. Mas aqui eu fiquei rico. Sim, mas não é aqui não. Mas aqui eu casei. Não, mas também não é aqui não. Aqui eu gerei 12 filhos. Não, mas aqui também. Irmão, Deus, presta atenção. Não quer gritar aqui hoje não. Não vou gritar não. Está gravando. Está pegando aqui uma grande angular. Está pegando tudo. O povo está vendo minha barriga pela internet. Eu não quero fazer escândalo aqui não. Mas deixa eu dizer para você uma coisa. Às vezes Deus muda você de ambiente. E às vezes, Deus até troca um ambiente de uma suposta e aparente prosperidade para fazer você reorganizar-se em outro lugar. Sabe por quê, meu filho? A tua vida não está na mão do teu gado, a tua vida não está na mão do seu gado vacum, nem do gado ovino, nem da sua prosperidade, nem das suas servas, nem dos seus filhos, nem das suas esposas, da sua esposa, do seu... Não, a tua vida está na palma da mão de Deus, e Deus faz com você aquilo que Ele quiser. Você pode dizer glória a Deus por isso?
E diz a Bíblia Sagrada que Jacó, nesse interregno, ele volta para a região aonde ele estava, e ali perto, a noroeste, talvez a uns 73 quilômetros entre as cidades de Jerusalém e ali o Mar Morto, ele precisa fazer a travessia no Val de Jaboque, nessa torrente. Só que o capítulo 32 todo mostra algumas marcas que Jacó carrega. Sabe por quê? Deixa eu dizer para você aqui, querido, o ser humano é um ser psicobiosocial. Logo, se o ser humano é um ser psicobiosocial, ele compreende, ele armazena e ele manifesta-se de forma sociológica todos os indícios da sua existência. E a existência de um indivíduo na comunidade não é só sociológica, nem biológica, nem psicológica. É um conglomerado misto, onde há uma harmonia entre saúde emocional, saúde biológica e saúde sociológica. Então, o primeiro ponto que eu preciso destacar aqui para você é que pessoas prósperas também podem carregar grandes marcas sobre a sua vida. Veja aqui, por exemplo, o que é o Val de Jaboque, querida irmã Núbia. O Val de Jaboque é a oportunidade que Jacó tem no presente de reparar o seu passado para se habilitar a entrar no futuro. Há uma conexão curadora e transformadora no Val de Jaboque, porque a despeito de ser quem ele era e de adquirir o que ele havia adquirido, ele vai precisar agora fazer um encontro no presente com o seu passado, reparando a sua vida naquele lugar para poder engraçar o futuro. O Val de Jaboque é o lugar aonde Deus está usando para reparar as memórias perturbadoras da vida de Jacó. E todo mundo tem traumas sobre a sua própria vida. Ontem, por exemplo, eu fui palestrar em um casamento onde os cônjuges ali diante de mim tinham 41 anos de casados. E eu, ministrando a palavra, eu disse que o livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, é os textos da Bíblia onde mais a palavra bom existe. Lá, por exemplo, 6 vezes Deus disse bom. E no primeiro dia ele disse: aqui é bom. No segundo dia, rapaz, isso aqui ficou bom. No terceiro dia, rapaz, isso aqui ficou bom. No quarto dia, ele disse: rapaz, que coisa boa. No quinto dia, ele disse: ficou bom. Aí, quando ele faz o homem, a obra magna da sua criação, ele diz: e viu Deus que era muito bom. Depois, no capítulo 2, o Deus que criou as coisas boas, percebem que lá no Éden tinha uma coisa que não era boa. Ele vê Adão administrando a sua profissão no ofício de dar nome aos animais, e ele percebe que Adão não possuía uma mulher com ele. E quem reconhece essa deficiência psicobiosocial em Adão é o próprio Deus. Adão não chega para Deus dizendo: olha, não está bom. Não. O próprio Deus reconhece essa necessidade psicológica de Adão, e quando, olha, Adão está com Deus e tem autoridade que nenhum de nós possui. Adão correlaciona-se com Deus cotidianamente, tem a relação com Deus que qualquer um de nós desejaríamos. Inclusive, o novo Adão, que é a pessoa de Jesus Cristo, veio exatamente para devolver ao Presley a vida do antigo Adão. Não o Adão caído, mas o Adão que fala com Deus de dia, de tarde, de noite. O Adão que tem autoridade sobre todas as coisas criadas. Em Jesus Cristo, mediante o poder do Espírito, por causa dessa palavra, Deus está restaurando a nossa posição. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Então, quando Deus olha para Adão e vê que Adão está sozinho, o bichinho é desamparado, ele fala assim: não é bom. Olha, no céu, eu sei que não é o céu, mas para você se cognominar, se posicionar, não é bom. Então, mesmo
mesmo pessoas que são profissionalmente resolvidas, irmã Patrícia, mesmo pessoas que são administrativa, que são de forma governamental e administrativa, bem resolvida, mesmo pessoas ricas carregam em si traumas existenciais. Eu carrego, você carrega, e assim como Deus fez Jacó atravessar o val de Jaboque, e o val de Jaboque é o instrumento geográfico que faz Jacó conectar os dois pontos, o ponto do passado que o perturba no presente, para poder habilitá-lo, restaurá-lo, prepará-lo para encarar o futuro. Deixa eu dizer para você, existem coisas na sua vida hoje, today, now, agora, que te perturbam, que te ameaçam, que não te deixam romper por causa do seu passado. Jacó está trabalhando com isso e ganha dinheiro, tem 20 anos, mas o problema tem que ser resolvido. Jacó tem muita grana, ele só separa um presente para o seu irmão, e o presentinho que ele está dando para o seu irmão é de 570 cabeças de animal subdividido em 9 bandos, mas ele tem problema que precisa ser resolvido. Jacó é um homem próspero que vem em um grande bando de quase 80 pessoas lá de Padã Arã, mas ele tem problemas que precisam ser resolvidos. Põe a mão no seu coração, põe. Bota. Repita comigo: eu preciso resolver as minhas mágoas. Fale, irmão, os meus traumas, os meus medos do passado. Fala: restaura, Senhor. Oh, glória. Abusos, dores, medos, mágoas, traumas. Não existe qualquer possibilidade de você alcançar o amanhã. Agostinho tinha dificuldade com o tempo. Agostinho disse que se o tempo é o tempo no passado, e o passado é aquilo que do presente eu puxo através da memória, e se o tempo é o presente, e se o futuro é aquilo que eu busco através da expectativa e da ansiedade, então o tempo é no presente. Só que nós temos dificuldades de viver o presente. E duas coisas são profundamente importantes nesse texto. Aqui você tem caracteristicamente coisas mal resolvidas, e que Jacó inteligentemente percebe. Tanto é fato, presbítero Efigênio, nosso amado copastor, que no versículo 7 diz: então Jacó teve medo e se perturbou. Vamos repetir essa palavra no 3. Então Jacó teve medo e se perturbou. 1, 2, 3. E se perturbou. O medo faz pelo menos 3 coisas com você. Primeiro, ele te paralisa. Segundo, ele te impede de raciocinar. Terceiro, ele te faz desejar voltar atrás, chutar o balde, jogar tudo fora. Mas eu estou aqui nesta noite para ministrar uma palavra de vitória para você. Assim como Jacó encontrou lá no val de Jaboque a presença do Deus Todo-Poderoso, esse mesmo Deus está aqui nesta noite para repaginar a sua vida, reconstruir a sua história. E no nome de Jesus Cristo você vai receber vitória e poder da parte de Deus. Quantos podem levantar a sua mão e dizer glória a Deus? Diz a Bíblia aqui no versículo número 22, aqui eu encerro a minha palavra, que Jacó toma algumas atitudes. Mas pondera nisso aqui, por favor. Jacó precisa no presente reparar o passado. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Em segundo lugar, não há qualquer expectativa de futuro amanhã se você não se reposicionar no hoje. Por isso que quando Deus vai tratar uma solução governamental para Israel,
céu, que é uma posição exterior, Deus disse assim: não vos lembreis de coisas passadas, e nem considereis coisas antigas, eis que faço coisa nova, porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto, e rios correrão no ermo. Sabe o que Deus está dizendo para você? Você não vê o milagre de Deus na tua vida agora, você não vê a transformação de Deus na sua vida hoje, porque você está focado no trauma do passado, nos abusos do passado, nas mágoas do passado, nos enganos do passado. Deus está dizendo para você nesta noite: o passado te ressignificou até agora, mas Deus vai colocar a mão de poder sobre a sua vida e o seu nome será glorificado na sua história. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Pastor, me dá aí 5 coisinhas básicas do texto. Vou dar. A primeira coisa, você tem que aprender: ficar a sós com Deus. A Bíblia diz que Jacó, olha aqui, Jacó mandou as 2 mulheres. Ele mandou Lia ou Leia, ele mandou Raquel. Ele dividiu esse grupo em 2 bandos e ele mandou para lá. O que a mulher é para o homem? A mulher é para o homem o que o cabelo é para a mulher. O que o cabelo é para a mulher? É a glória da mulher. O que a mulher é para o homem? O homem é a sua própria glória. A glória do homem é a mulher. Quando Jacó joga, eu não quero ser anagógico, eu não quero identificar textos anagógicos aqui, eu não quero dar um sentido diferente do texto, mas eu quero dizer para você que tem hora que tu tens que se despir da sua glória, meu amigo. Tem hora que tu tem que ficar só. Repita comigo, irmãos: é muito bom ficar só. E eu vou falar, tem hora que eu pago pelo silêncio. Por isso que esse livro aqui, Números, a Septuaginta avacalhou. Oh, me perdoe, irmãos, vocês não tem internet aí, tem internet. Mas a Septuaginta botou o nome de Bar Migbar. Bar Migbar no hebraico é no deserto. Aí ela botou números, porque tem muito número, né? Olha que cabeça daqueles gregos. Repita comigo: tem horas, não, tem horas que Deus me leva para o deserto. Macário, depois de 3 dias de silêncio, uma multidão de discípulos sobre os seus pés, e ele disse: fujam todos. Aí o mais gaiato deles, depois de 3 dias calado, se levantou. Já pensou, irmão Isaac calado no grupo de Macário? Oh, aleluia! Oh, estou sentindo, Senhor! E ele disse: fugir para onde, pai? Nós já estamos distante de tudo. Porque o Antão falava assim: quem se assenta em solidão se livra de 3 coisas: de ver, de falar e de ouvir. Contra uma, sobretudo, lutarás perpetuamente, contra si mesmo. E Macário, respondendo o irmão que disse assim: fugir para onde? Já fugimos de tudo e de todos. E Macário apontou para a boca, depois de 3 dias calado, disse: fujam disso. Porque tem gente, irmão, que briga não porque tem algo a dizer, mas simplesmente porque quer falar. Existem coisas, irmãos, que gestos são mais profundos. Eu não sei se foi Robert Frost, um poeta francês, disse: escrevo-te uma carta, não porque tem algo a dizer, mas porque sei que as tuas mãos tocarão papel. Tem hora que você tem que largar tudo e ficar só. E ficar em silêncio, não em solidão, apesar de que existem facetas muito boas e honestas da solidão. O silêncio. Falaram: Tereza, tu oras tanto. Quando você ora com Deus, o que você fala? Nada.
Eu só escuto. Já que você só escuta, o que Deus te fala? Nada. Ele só me ouve. Tem horas, irmãos, que o relacionamento com Deus é um relacionamento apenas de olhares. E Jacó, Jacó é um cidadão inteligente e honesto. A despeito de carregar todo esse fulcro sobre a sua vida, ele é honesto. Porque ele sabe que ele precisa se reconectar no hoje com 20 anos de história passada, para poder abraçar 20 anos de história futura. Tem jeito não, irmão. Tem hora que você tem que se reencontrar por causa das coisas que você fez, pensou. Só que você tem hoje um Deus que está aqui nesta noite. Levanta a mão, pentecostal, levanta. Deus está aqui nesta noite para mudar e ressignificar a tua história, a nossa vida, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Receba o poder da cura e do milagre do Espírito Santo sobre os seus traumas e suas mágoas. Nesta noite, você pode levantar a sua mão bem alta e dizer glória a Deus. Não basta você desapropriar de sua glória, você precisa se desapropriar do que você tem, porque não é o que você é e nem o que você tem, é o que Deus é e o que Ele quer revelar para você. Então Jacó manda as mulheres, manda as concubinas, manda os seus servos, que representam a autoridade. Não quero ser anagogista aqui, mas servos representam a autoridade. Ele manda todos os seus pertences, porque ele sabe que diante de Deus... Irmão, quando você veio para cá, para essa terra, deixa eu falar aqui para tu, rapaz, tu abestalhado, tu pensa que tu é alguma coisa, rapaz. Tu não é nada, não. Nós somos uma história cíclica de pó ao pó. Do pó que somos ao pó que seremos. A única diferença entre eu e o pó da rua, a única diferença entre esse pó aqui e o pó que está lá, pois quando o vento sopra e o pó se levanta, cessa o vento e o pó cai. Foi por isso que Deus fez o homem do pó da terra e soprou aqui na sua narina o fôlego de vida. Mas quando esse vento cessar, esse pó vai cair. A única diferença entre esse pó e aquele pó lá nos pneus do carro é que eu sou um monte de pó nas mãos de um Deus que resolveu me amar. É assim. Diante de Deus, se você não trouxe nada e não vai levar nada, perguntaram para o contador do bilionário Rockefeller, o que o Dr. Rockefeller deixou? O contador disse, ele deixou tudo. Porque daqui tu não leva nada. Se você não chega sem nada e não leva nada, tudo que você tem não é teu. Você é apenas um mordomo. Então, nesse encontro com Deus, não adianta você apresentar para Deus o que você tem, nem apresentar para Deus o que você é. Porque no encontro verdadeiro e sólido com Deus, é a glória dele que manifesta diante da sua corruptibilidade. E o nome de Jesus Cristo é glorificado. Terceira coisa, quando Jacó percebe que ele tem uma manifestação, porque ele vai dar um nome para esse lugar aqui. Eu terminei, rapaz. Olha, rapaz, acabou o tempo, rapaz. Acabou o tempo. Acabou. Mas eu vou só terminar. Aqui, ó, no versículo 30, ele fala assim: esse lugar é Peniel. Essa expressão é um cognome, não é cognome, é um dual hebraico. Fanei, face. El, Deus. Face de Deus. A mesma coisa utilizada em Bereshit, bara Elohim, ve'et et shamayim, ve'et haaretz. Ve'haaretz, tohu va'rovu, ve'rosher al pnei tehom. A face do Espírito, o Espírito se movia sobre
a face das águas. É a mesma coisa. E ele disse assim, esse lugar aqui é onde Deus está. Quando Jacó percebe que o encontro que ele tem não é encontro com ninguém da terra, e ele percebe que esse encontro é um encontro, sabe por quê, querido? Só Deus tem, repita comigo porque eu vou terminar, repita, só Deus tem o poder de me curar do passado, no presente, porque Ele me faz pronto, Ele me faz preparado para encontrar com o meu futuro. Você pode levantar a sua mão e dar o seu maior glória para Jesus. Então quando ele percebe, ele insiste. Ele fala assim, tu não vai embora não, se tu não me abençoares. E quando a aparição, a teofania, o anjo percebe que Jacó não vai deixar ele ir embora, ele fere Jacó na carne. E é interessante, irmãos, que algumas feridas, irmã Rosângela, são necessários até para provar para a senhora e para mim o nível da nossa perseverança, porque talvez se fosse o Presley, eu ia falar o Léo, mas talvez se fosse o Presley, quando eu fosse golpeado, eu tinha dado por vencido, não é verdade? Porque às vezes você bate um carro, você quebra uma perna, você dói a cabeça, você engorda um pouquinho. Eu estou com trauma. Larga de ser abestalhado, rapaz, tu é bobo, tu é um jegue. Tu não é não, tu é uma ovelha de Jesus Cristo. Repita comigo, diante de Deus, até os traumas são bênçãos. O problema é que tu não entende agora, bestalhadinho. Tu tá pensando que esse é o final? Não coloque ponto final aonde Deus colocou só uma vírgula. Deus tem novidade de vida para você. Deus tem. Quando o Jacó cai no chão, golpeado, ele agarra no anjo. E o anjo olha para ele e fala assim, rapaz, eu te nocauteei. E ele diz assim, só que você não vai embora. Aí o anjo dá o verdadeiro nocaute, porque o nocaute que Jacó precisa sofrer nunca foi físico. Era existencial. Repita uma frase, repita, todos nós somos doidos em algum grau. E talvez eu seja o pior de vocês. O golpe que Jacó precisava sofrer não era físico, era esse aqui. Tá, eu só te peço uma coisa. Ele fala, qual é o seu nome? A mesma pergunta que o pai fez 20 anos atrás. 21, ipsis literi. Veja que ele se reconecta com o passado no seu presente, para saber diante de Deus e de si próprio se ele estava pronto para encontrar. Porque o nome que ele vai dar para o anjo não é o nome de quem ele deu para o pai. Afinal de contas, o nome de quem ele deu para o pai está vindo encontrá-lo. Só que agora é diante de Deus, né, irmãos? Aí eu pus aqui a quarta coisa. Primeiro, fique a sós com Deus. Desaproprie de quem você é e do que você tem. Segundo, insista no seu propósito diante de Deus. E em quarto lugar, vamos todo mundo dizer, repita comigo, eu preciso ser verdadeiro. Eu sou prostituto, Senhor. Eu sou um pornógrafo. Eu sou viciado. Eu sou qualquer coisa que de fato seja aquilo que você é. Porque diante de um Isaac com quase 100 anos de idade, com glaucoma, com deficiência visual, babando sobre a barba, fica fácil você dizer
que você é aquilo que você nunca foi. Mas agora não dá mais. Você nunca vai se curar das coisas do passado se você não for sincero com Deus no seu presente. E ele, não é que ele fala, meu nome é Jacó. E o anjo disse para ele assim: tu não chamarás mais Jacó. Deus dá a Jacó 3 nomes. 3 nomes. It, homem. Ra, opositor. El, Deus. Porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó, que despediu de sua família na madrugada em perfeita harmonia biológica, era um homem muito forte, um homem viril. Ele volta para casa arrastado, puxando sobre si a perna manca. Talvez Rúben, o mais velho, tenha saído a seu encontro. Rúben, Simeão, Levi, Gade, Zebulun, Dan, Judá, Naftali, Asser. E disse: que foi, pai? O que foi, pai? O que te aconteceu? Eu parece que vejo Jacó respondendo para o seu filho: Deus me tocou. E isso não é anagogia bíblica, mas isso me demonstra, inferentemente, uma verdade tão sólida do encontro com Deus. É impossível ser tocado por Deus e sair andando do mesmo jeito. Se Deus te tocar aqui nesta noite, tu não serás essa pessoa que te trouxe até aqui agora, mas tu serás alguém transformado pelo poder da glória e do Espírito Santo de Deus. Ele toca e muda a tua forma de viver, de agir, de personificar, porque Deus tem poder de tocar em você, não somente física, mas transcendentalmente, na tua alma, no teu ser, no teu corpo, na tua história. E o poder do seu nome vai brilhar para todo sempre na sua vida. Você pode levantar a sua mão e dizer: glória àquele que vive e reina para todo sempre. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Bem forte aplauda o nome do Senhor Jesus, que Ele te toca, Ele te cura, Ele te liberta, Ele te restaura e Ele te renova. Oh, glória! Oh, Jesus! É assim, irmãos. E a gente vai sobreviver na vida cristã de toque a toque, do toque ao toque, do toque ao toque. O toque hoje, o toque de amanhã, o toque depois. Eu só sei que Deus vai me ressignificando a partir de cada experiência. E eu percebo, irmãos, que a gente diante de Deus, a gente tem um mundo de descobertas espirituais. Eu profetizo que nós seremos transformados